Um dos parâmetros hidrogeológicos mais importantes nos aquíferos é a porosidade total, que corresponde à relação entre os volumes de espaços vazios ocupados por ar ou água e o volume total da rocha. É dada por essa relação, onde a porosidade total equivale ao volume de vazios sobre o volume total da rocha. A fotografia mostra uma rocha com inúmeros espaços vazios representados entre os grãos sedimentares. Já a porosidade efetiva, também conhecida como produção específica, corresponde à relação entre o volume de água liberada pela ação da gravidade, ou seja, os poros interconectados, aqueles que se ligam uns aos outros, e o volume total. A fotografia mostra a parcela da porosidade efetiva, representada por um fluido em vermelho que percola a rocha ao longo de seus vazios interconectados. Portanto, o volume de fluido em vermelho corresponde a uma parcela do volume total dos vazios. E as reservas úteis de um aquífero, que compreende um reservatório de água subterrânea, estão condicionadas pela porosidade efetiva, que é dada pela relação porosidade efetiva ou produção específica é igual à relação entre o volume de vazios drenado pela gravidade sobre o volume total da rocha. Dentre os fatores que influenciam a porosidade, temos o grau de cimentação. A figura mostra dois estágios. O primeiro, um sedimento não cimentado, e o segundo, um sedimento com relativa coesão. Percebam que quanto maior o grau de cimentação, menor é a porosidade, pois o cimento ocupa os espaços vazios entre os grãos, reduzindo-as. Um segundo fator é a seleção dos grãos ou grau de selecionamento. Quanto maior o grau de seleção, como representado na primeira imagem, maior a quantidade de vazios e, consequentemente, maior é a porosidade. A segunda imagem mostra um sedimento mal selecionado, representado por uma maior variabilidade do tamanho dos grãos, de forma que os grãos menores ocupam os espaços deixados entre os grãos maiores, reduzindo a porosidade. O terceiro fator é o grau de fraturamento, sendo que quanto maior o grau de fraturamento, como representado na primeira imagem, e maior a interconexão entre essas fraturas, maior é a porosidade. Em síntese, não adianta a rocha estar fraturada. É preciso que essas fraturas estejam interconectadas, diferentemente da segunda imagem, que compreende uma rocha não fraturada ou uma rocha com pequenas fraturas desconexas. Lembrando que as fraturas compreendem uma porosidade do tipo secundária, formada através dos esforços tectônicos, enquanto que o espaço intergrãos compreende uma porosidade primária, formada no momento que os grãos sedimentares são depositados. Por último, temos a petrofábrica. Entendo como petrofábrica a combinação do arranjo e o empacotamento entre os grãos sedimentares. A figura mostra dois arranjos. O primeiro, um arranjo cúbico dos sedimentos, e o segundo, um arranjo romboédrico, sendo que essa mudança petrofábrica implica numa diminuição na porosidade, onde o empacotamento cúbico equivale a uma porosidade de aproximadamente 47,6%, enquanto que o empacotamento romboédrico, a porosidade reduz para 26%. O terceiro parâmetro é a retenção específica ou capacidade de campo, que compreende a relação entre o volume de água que fica retida nos sedimentos, ou seja, aquelas águas que ficam presas por força de atração molecular, e o volume total. A retenção específica também compreende uma parcela da porosidade total, sendo que esse parâmetro compreende a relação entre o volume de água retida nos sedimentos e o volume total da rocha. Dessa forma, considerando que um volume de água foi incorporado numa areia úmida e 0,2 metro cúbico de água são drenadas pela ação da gravidade e coletadas em um reservatório, e 0,1 metro cúbico fica retido por força de atração molecular e tensão superficial nas rochas, e que esses dois parâmetros compreendem uma parcela da porosidade total, podemos definir que a porosidade total equivale ao somatório da porosidade efetiva com a retenção específica. Logo, equivale a 0,1 metro cúbico mais 0,2 metro cúbico, ou seja, a porosidade total equivale a 0,3 metro cúbico. Em síntese, a parcela que flui devido a poros interconectados compreende a porosidade efetiva, e as parcelas que ficam em zonas mortas, devido a vazios não conectados ou por força de atração molecular, é conhecida como retenção específica ou capacidade de campo.
Dentre os parâmetros hidrogeológicos, o principal fator que determina a disponibilidade de água subterrânea não é a quantidade de água que os materiais armazenam, relacionada à porosidade, mas sim a sua capacidade de permitir o fluxo da água através dos poros. Parâmetro este conhecido como permeabilidade. Em geral, ela depende do tamanho dos poros e da interconexão entre eles, ou seja, do grau de selecionamento, e corresponde a uma medida de quão rápido um fluido atravessa uma rocha ou um sedimento. A tabela mostra os diferentes materiais geológicos representados pelas suas classes texturais, siltes e argila, areia fina, areia grossa e cascalho, cuja classificação baseia-se no tamanho das partículas em milímetro ou granulometria. Quanto à porosidade, percebam que os siltes e as argilas são bastante porosos devido às forças de atração molecular da molécula dipolar da água com as partículas placoides eletrizadas negativamente das argilas, garantindo uma elevada retenção dessas águas ou porosidade e, consequentemente, uma permeabilidade baixa, muito baixa, pois essas águas ficam retidas pelas essas forças. Já os grãos de areia fina, grossa e cascalho, a porosidade aumenta à medida que a granulometria diminui, enquanto que a permeabilidade nos cascalhos inconsolidados é muito alta, na areia grossa é alta e na areia fina é alta a média. Portanto, note a diminuição da permeabilidade com o aumento da porosidade e a redução do tamanho das partículas sedimentares. Em 1856, Henri Darcy, um engenheiro hidráulico francês, realizou um experimento utilizando filtros de areia como representado na figura, inseridos dentro de tubulações. A partir de suas observações nesse experimento, ele elaborou um modelo que posteriormente foi chamado de Lei de Darcy. Na realização desse experimento, Darcy considerou uma vazão de entrada ou vazão de escoamento, uma vazão de saída, a área de seção transversal dessa vazão de escoamento. Neste aparato, Darcy incorporou 2 piezômetros, um na entrada e outro na saída. A altura do nível da água em relação ao datum é representado por H1, que corresponde à altura do nível da água, ou carga hidráulica do piezômetro 1, entendo como datum uma superfície de referência qualquer, enquanto que no piezômetro 2 temos uma carga hidráulica H2, cujo desnível é representado por ΔH, também conhecido como variação da carga hidráulica. Outro parâmetro analisado no experimento foi a distância entre os piezômetros, representado pela letra L. Assim, o objetivo de Darcy era determinar qual era a vazão de escoamento dos aquíferos. E ele concluiu nas suas pesquisas que essa vazão, que compreende um volume por unidade de tempo, apresentava as seguintes características. Ou seja, em relação à área de seção transversal, Darcy percebeu que quando ele aumentava a área de seção transversal nos experimentos, mais linhas de fluxo atravessavam essa área, e maiores quantidades de linhas de fluxo implica em uma maior vazão. Logo, a vazão era diretamente proporcional à área. Em relação à variação da carga hidráulica, Darcy concluiu que quanto mais inclinado o seu reservatório, mais veloz as linhas de fluxo atravessam os 2 pontos. Portanto, a vazão de escoamento aumenta, sendo proporcional à variação de carga hidráulica. A terceira análise foi em relação à distância entre os piezômetros, onde Darcy variava essa distância entre os pontos 1 e 2. Nela, ele percebeu que, aumentando a distância entre os piezômetros, um fluido demorava mais tempo a chegar de um ponto ao outro, tornando a vazão de escoamento menor. Logo, Darcy concluiu que a vazão de escoamento era diretamente proporcional ao inverso da distância entre os piezômetros. Desta relação, Darcy propôs uma lei conhecida como Lei de Darcy, onde a vazão de escoamento era igual à área de seção transversal do aquífero vezes a variação da carga hidráulica dividido pela distância entre os piezômetros. Analisando essa relação, Darcy percebeu que faltava algum parâmetro, que era o tipo de material geológico que a água atravessava. Esse parâmetro corresponde à condutividade hidráulica. É um parâmetro que reflete a capacidade do reservatório em se comportar como um condutor hidráulico, que não é uma constante e apresenta uma unidade de velocidade, comprimento sobre tempo. E a relação da variação da carga hidráulica sobre a distância entre os piezômetros é conhecido como um gradiente hidráulico, também representado pela letra I.
O próximo passo é entender por que a velocidade do fluxo da água subterrânea, apesar de ser relativamente lenta, ela varia de região para região. A partir da lei de Darcy, dividindo a vazão sobre a área, obtemos uma unidade de velocidade, Q sobre A, que corresponde à velocidade de Darcy, representada pela letra Q minúsculo, ou também chamada de velocidade aparente, a qual, mesmo tendo a unidade de velocidade, ela não representa a velocidade real do fluxo, já que considera a área total de seção transversal. Essa área total é aquela correspondente aos vazios e à parte sólida, ou seja, ela não considera aqueles vazios onde efetivamente o fluido está atravessando a seção transversal. Desse modo, para entender qual é a velocidade real da água subterrânea, é necessário considerar apenas a área relacionada aos espaços vazios, que efetivamente contribui com o escoamento da água subterrânea. Assim, para calcular a área de seção transversal efetiva, onde o fluido está atravessando a seção transversal, ela é definida pela relação onde a área de poros corresponde à área total vezes a porosidade efetiva, que é o volume de vazios interconectados à sua seção transversal. Feita essa relação, podemos substituí-la na fórmula da velocidade de Darcy para obter a velocidade real da água subterrânea. Sabendo que a velocidade aparente é vazão e escoamento sobre a área total, podemos determinar que a velocidade real da água subterrânea corresponde à vazão de escoamento dividido pela área de poros, que equivale à porosidade efetiva vezes a área total, onde V equivale à velocidade linear média ou à velocidade real da água subterrânea e Q sobre A equivale à velocidade da Darcy. Desse modo, a relação entre a velocidade real e a velocidade aparente depende da porosidade efetiva. E podemos estabelecer que a velocidade real é igual à velocidade aparente ou velocidade Darcy dividido pela porosidade efetiva. Da lei de Darcy temos que, a partir de um volume de água injetado em um reservatório subterrâneo, a água vai fluir com determinada velocidade Q1, que podemos relacionar num gráfico entre velocidade e gradiente hidráulico, onde Q1, que é a velocidade aparente, está relacionada a um determinado gradiente hidráulico, ΔH1 sobre L. Se eu mudar a inclinação desse reservatório, a velocidade da Darcy, Q2, irá aumentar e, consequentemente, o gradiente hidráulico, que é a variação de carga hidráulica sobre a distância, também aumenta proporcionalmente, representado por ΔH2 sobre L. Como esse aumento é proporcional, podemos estabelecer uma reta de regressão, onde a vazão específica Q é diretamente proporcional ao gradiente hidráulico. Nesse gráfico, o coeficiente angular dessa reta em vermelho corresponde à condutividade hidráulica. Ela representa uma característica intrínseca do material que expressa a capacidade de transmissão de água em função da inclinação do nível freático.